Deixa eu me apresentar agora mais adequadamente. Primeiro, eu quero agradecer, Edilza, né, a igreja, por essa oportunidade. Eu tenho pedido muito a Deus para poder ser útil, porque, assim, o Senhor me deu o privilégio, né, gratuitamente, de estudar muito sobre o assunto que eu vou passar para vocês. A forma da gente agradecer a Deus também é de agir, de apresentar isso, de doar aquilo que Deus nos dá, né? Esse também é uma forma, não é só o dinheiro, né, mas também com as nossas ações, nosso conhecimento, nossas competências também entregar a Deus. A Edilza falou, meu nome é Rose, e eu sou, na verdade, eu não sou PhD ainda, né? Eu sou doutoranda em administração. Doutoranda significa que eu estou cursando, né, o doutorado em administração. Sou mestre em administração também. Sou contadora e trabalho com contabilidade pública. Sou coordenadora de contabilidade e finanças no Instituto Federal. Eu quero deixar claro aqui também que esse material que eu preparei para vocês, ele é baseado nos valores do Éden. Não sei se todos conseguem ver aqui, nessa apostila, tá? Eu peguei e adaptei ela para mulheres, tá bom? Porque ela tem uma base muito boa dos princípios bíblicos e vai passando também, durante 7 encontros, os conhecimentos que nós precisamos, então, para saber aplicar uma boa gestão financeira na nossa vida. A Bíblia, né, ela fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ela diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, ou seja, o reino de Deus e a justiça, serão acrescentadas a esta pessoa, que priorizar a Deus. Então, Deus, ele tem bênção para aquele que obedece. Então, baseado nisso, e também em Filipenses 4, 19, que diz que nós devemos entregar todas as nossas necessidades a Deus, lá em Deuteronômio 28, que fala das bênçãos, as bênçãos que acrescentarão as pessoas que são fiéis a Deus. Lá tem a lista lá em Deuteronômio 28 de todas as bênçãos, inclusive uma delas, que está lá no versículo 12, diz assim, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha que bênção! Quem tomou dinheiro emprestado esse ano aqui? Não precisa falar, tá bom? Só fica aí com essa pergunta na mente. Né? Aí, Filipenses, aí tem Deuteronômio 8, 18, que diz assim, confie em Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas. Filipenses 4, 13, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos toda a base de fé dentro da Bíblia para falar sobre finanças. Não só sobre finanças, mas finanças é o nosso foco aqui hoje. Deus tem bênçãos para cada um de nós. Só que, infelizmente, muitos de nós, dentro da igreja, não vivemos essas bênçãos. Não porque até não temos fé. Muitas vezes nós até temos fé, mas nós conhecemos muito pouco sobre o assunto. E existem muitas culturas, né, até dentro da igreja, desenvolvida dentro da igreja, né, que as pessoas até têm receio de falar de dinheiro dentro da igreja, que fica aquela coisa de, teoria da prosperidade, tal, alguma coisa do tipo, e as pessoas ficam meio, não querem concentrar muito, né, essa ideia, falar muito dessa ideia dentro da igreja, só que isso prejudica a vida dos membros em si como um todo, porque o financeiro, ele afeta tudo, nós vamos ver isso nos 7 encontros também, o quanto o financeiro pode impactar todas as áreas da nossa vida. E esse curso, ele tem alguns objetivos, tá? Então, eu quero passar aqui só para título de conhecimento, o objetivo desse estudo é habilitar vocês, mulheres, tá, a administrar os seus recursos materiais, de uma forma, né, que tenha uma base, né, bíblica, porque não adianta nada eu ter o conhecimento, se o conhecimento não vir embasado na fé correta, né, no princípio correto e na obediência. Não adianta nada, tá? Eu posso saber administrar o meu dinheiro, mas se eu não dizimar, não vai adiantar nada, e a gente vai falar sobre isso, mas existem competências esperadas a vocês no final desse curso, tá? Algumas delas, só vou citar 3, uma delas, reconhecer e aplicar os princípios bíblicos, né, com relação às práticas financeiras.
identificar e analisar sua situação financeira atual, vocês vão conseguir fazer isso, através de atividades que nós vamos propor, lições de casa, planejamentos, né, que nós faremos juntas, e isso nós vamos aprender em aula, vamos fazer em casa. Então, além do que nós vamos aprender aqui, vocês sempre vão ter uma lição de casa, tá bom? E aí, essa lição de casa tem que estar pronta até a próxima aula. Tá? Então, você reserva um tempinho, 20 minutinhos antes da aula e faz, então, essa lição para que esse conteúdo seja absorvido, ou até uns dias depois da aula, para que esse conhecimento seja absorvido. E vocês vão ser capazes também de elaborar planos de ação, metas, objetivos, então, para alcançar sonhos que vocês têm. Entende? Vocês vão conseguir perceber que quando nós temos o domínio, né, das nossas finanças, nós conseguimos fazer muito mais. Isso não é balela, isso não é conversa, né, de coaching, isso é real. É real. O princípio bíblico, né, lá em... Deixa eu ver, eu anotei em algum lugar aqui. Em Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso entender quem é Deus na minha vida, em tudo que eu tenho, né, em tudo que eu sou. A primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Enquanto eu não entender isso, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, o respeito, a compreensão de quem é Deus, dificilmente as outras coisas vão ser boas na minha vida. Porque a pessoa pode administrar as suas finanças da melhor forma possível, mas se ela for focada diretamente na finança e não entender que o dinheiro é para minha felicidade e não a minha felicidade é para o dinheiro, né? As coisas perdem foco. O problema todo da gente é isso. A gente foca tanto em alguma coisa que aquilo se torna mais importante que nós mesmos. E é isso que acontece no mundo, e é o que não pode acontecer com a gente. E é possível, e é por isso que eu tenho que passar primeiro para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a base. A base para que eu possa passar todo o conhecimento para vocês durante as outras 6 aulas, tá? Então, a base, ela se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Depois vocês vão ler, tá bom? Ela fala sobre o momento em que Deus criou o ser humano. Ali, então, a gente percebe que Deus, ele fez o ser humano especial. Ele fez com as suas próprias mãos o ser humano. E ele deu atributos ao ser humano que não são como os dos animais. Inclusive, uma coisa muito peculiar, né? Ele permitiu que o homem tivesse liberdade, ele permitiu que o homem administrasse tudo aquilo que ele criou, entregou na mão do homem, deu de presente, então, o Éden, aquele lugar lindo, e Deus, além de entregar tudo isso na mão do homem, deu liberdade ao homem para gerir aquilo. Isso foi um grande presente, não foi só dar, foi permitir que ele gerisse com toda a liberdade aquilo. Então, assim como Deus, ele deu liberdade para o homem, para ele gerir bem, gerir da melhor forma possível, tudo que tinha ali, né, Deus hoje faz o mesmo ainda conosco. Ele nos dá a liberdade para administrar nossas finanças. Assim também, esse curso vai permitir que você tenha liberdade para administrar da forma correta as suas finanças, tudo que vem nas tuas mãos. Aí você vai falar assim, Rose, mas eu nem trabalho, né? Meu marido só que trabalha. Mas eu vou dizer para você uma coisa, a mulher edifica o lar. Então, o conhecimento que você receber aqui, vai ajudar o teu marido também. Vai te fazer ver o dinheiro, as suas finanças, a renda do teu marido, do teu lar, de uma forma diferente. E você vai ser uma bênção ainda maior dentro da tua casa. Entende? Então, ainda que hoje você não tenha sua renda, mas que você ajuda de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, você contribui para o gasto, né, ou para a poupança da renda da tua casa. A primeira coisa que a gente precisa entender, no caso, para essa base, né, de todo o conhecimento que a gente vai adquirir, é que nós precisamos reconhecer Deus como Criador. Porque ali a gente percebe a origem de todos os bens que o homem recebeu. Ali a gente percebe o grande amor de Deus, a riqueza sem reserva que Deus derramou sobre a vida do homem.
E nunca não é diferente, né? Porque o Deus que você serve, o Deus que você busca, que você tem entregado a sua vida, ele não é um Deus de pobreza, ele não é um Deus de miséria. Ele é o mesmo Deus do Éden. Ele é o mesmo Deus que entregou tudo ali para Adão e Eva. Seres humanos que eles sabiam que Deus, né, que Deus sabia que ia falhar, que poderia falhar. Assim somos nós também. Não é diferente. Né? Então, reconhecer que Deus é tudo para nós, né, e que tudo que vem em nossas mãos é de Deus, pertence a Deus, e foi um presente, né, uma confiança que Deus tem em nós, que nos entregou essas bênçãos. Né? Inclusive, tem aquela parábola, quem pouco tinha, até o que tinha foi tirado, e aquele que muito tinha, mais foi dado a ele. Então, quanto melhor administrador nós formos das coisas de Deus, mais ele vai nos recompensar, mais ele vai confiar e entregar suas bênçãos em nossas mãos. Entende? É um ciclo. E nós precisamos entender esse ciclo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que nós somos mordomos de Deus. Se nós não entendermos isso, quando nós recebermos, então, o que Deus nos dá, nós não vamos conseguir administrar da forma correta. Essa é a base das bases para que eu seja bem-sucedido na minha vida financeira. Com certeza. Outra coisa que a gente precisa entender é que o mundo em que nós pertencemos é um mundo material. Por que isso, Rose? Quando Deus nos criou, ele nos criou ligado à natureza. Vocês podem observar que, por exemplo, o oxigênio que você respira, que é produzido pelas folhas, né, pelas algas, esse oxigênio, nós respiramos oxigênio, né, e depois nós soltamos o gás carbônico, e aí as folhas, elas absorvem isso e soltam oxigênio. Então, é um ciclo. Nós nos completamos com a natureza, né? Então, nós somos do mundo material. Nós precisamos entender nossa responsabilidade com o mundo material, né? Mas uma outra coisa que influencia muito na nossa visão, essa visão de que nós temos uma responsabilidade com relação a tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, é nos deixar levar por essa cultura que o mundo prega, né? Através das técnicas avançadas de utilização da mídia. Você pode perceber que a mídia, ela trabalha o tempo todo para te convencer. E ela usa todas as ferramentas possíveis de marketing, propaganda e tudo mais. Né? Então, nos filmes, nas novelas, é muito interessante isso. Eles vendem demais. Eles mudam toda uma cultura de compra e venda através das mídias. Inclusive, o Facebook hoje, Instagram, todos eles trabalham para fazer uma cultura de endividamento. Né? Então, você 24 horas, você tira as suas 8 horas de sono, as suas outras 16 horas, né? Vamos supor, 14 horas aí da tua vida, grande parte da sua vida, talvez metade do teu tempo que você recebe, absorvendo esse tipo de conteúdo. Né? Essa cultura do endividamento, essa cultura do consumismo, que é o segundo passo. Porque quando essa cultura se torna tão real para nós, tão natural para nós, como tem sido, infelizmente, na vida não só das pessoas do mundo, não, mas das pessoas de dentro da igreja, né? Elas têm sido tão afetadas quanto as pessoas de dentro da igreja, nós acabamos caindo no mal do consumismo. O consumismo desenfreado, porque o consumismo, na verdade, né, todos nós somos consumidores, né? Mas nós não podemos ser consumistas, é diferente. Consumidor é aquele que compra, tá? Pronto. Aquele que compra um serviço, aquele que compra um produto, se bem que um produto também é um serviço, mas aquele que consome é um consumidor, mas o consumista, ele vê o consumo como um hábito. Ele usa o consumo para outros fins, né? Para elevar a tua autoestima, por exemplo, que é o mais comum, né? E outras coisas também. Mas
o que nós precisamos entender é que, se nós tivermos a visão correta, nós vamos olhar para cada tipo de estratégia de marketing, publicidade, propaganda que houver, né, nos meios digitais, e nós vamos criticá-los e dizer, será mesmo que eu preciso disso? E o pior, né, o consumismo gera consumismo, na verdade. Também tem isso. Os nossos amigos, nossos familiares, eles também influenciam no nosso consumismo. Então, tudo isso é um ciclo interminável, que sem a compreensão das bases sólidas da palavra de Deus, nós não conseguiremos vencer. Porque enquanto você gasta, é o que eu sempre falo para as pessoas, enquanto vocês gastam quantas horas do dia para ler a Bíblia, né, para analisar a Bíblia, né, e aplicá-la na sua vida, e, em contrapartida, o quanto você gasta de tempo assistindo o YouTube, olhando lá o Instagram, o Facebook, aí você pesquisa alguma coisa no Google, nossa, apareceu lá no Facebook, no Instagram, a mesma coisa que você estava pesquisando 200 vezes, não para mais, por um bom tempo, né, 1 ou 2 meses passando ali. Outra coisa também, agora o nosso áudio, né, e eu acredito que até o vídeo do nosso celular, eu acredito, isso não é claro, mas eu acredito que o celular, mesmo que desligado, ele ouve o que você está falando, as suas conversas, o que as pessoas falam também perto do seu celular. Então, e o que ele faz? Ele começa a mostrar propagandas daquilo que você está falando, daquilo que você tem conversado. Gente, é o cúmulo do absurdo, mas isso é real, isso é verdade, isso é o poder do marketing hoje, das ferramentas do marketing que nós temos visto, tá? Então, é uma forma, assim, violenta mesmo, que sem a base bíblica correta, nós vamos cair como patinhos, né? Uma outra coisa também que nós precisamos entender é que Adão, ele foi feito conforme a imagem de Deus. O que quer dizer isso? Adão, eu, você, fomos feitos à imagem de Deus. Quando Deus nos criou, ele nos criou com competências muito mais significativas do que os animais, óbvio, você sabe disso, né? Mas a questão da reflexão, do raciocínio, tem que ser assim, algo muito significante para nós. Eu digo assim, porque nós precisamos ter a nossa mente racional preparada para essas coisas, preparada para o marketing, por exemplo, preparada para quando a gente receber as finanças, quando a gente receber a nossa renda, quando a gente tiver que administrar as nossas finanças, nós possamos racionalmente lembrar quem é Deus, racionalmente lembrar, né, para que eu estou neste mundo. Por que eu fui chamado? Qual a minha responsabilidade com relação aos outros seres humanos e com relação à natureza, né? Porque o consumismo, ele não só esvazia seus bolsos, não. O consumismo destrói a natureza que Deus confiou a você. Mas isso é uma outra história, uma outra conversa, né? Mas nós precisamos entender que Deus nos fez imagem dele com relação à questão intelectual, para que a gente possa ter um caráter transformado, uma vida transformada verdadeiramente. A gente tem poder para isso, para raciocinar e tomar decisões. Então, quando a gente iniciou esse curso, quando você veio e tomou a decisão, não, eu vou começar esse curso de 7 dias. Quando você tomou essa decisão, racionalmente, você está dizendo que você precisa disso. Agora, todas as segundas-feiras, durante o dia, você vai lembrar que você vai precisar se esforçar para estar às 21 horas aqui de novo. Você vai ter que usar o teu racional vai ter que estar acima do seu emocional, vai ter que estar acima dos seus problemas, porque você precisa entender que precisa disso. Né? Então, Deus, ele nos fez imagem dele dessa forma, para que nós possamos ter poder de decidir as coisas, de transformar o nosso caráter, de tomar decisões saudáveis para nós, para a nossa vida, para a vida das pessoas à nossa volta. E uma coisa também que é muito importante nós entendermos é a questão da autoridade que Deus nos deu.
essa autoridade, ela está totalmente vinculada à orientação divina. Porque se eu usar essa autoridade que eu tenho sobre os animais e a natureza e tudo mais, como as pessoas têm usado, sem a base, né, da palavra de Deus, nós vamos cada vez mais para o buraco, cada vez mais afundando. Porque não existe um equilíbrio. Não existe uma compreensão de que eu estou ligada à natureza, que eu tenho uma responsabilidade com a natureza, que eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo, que eu tenho uma responsabilidade com as próximas gerações. Olha quanta responsabilidade. Então, eu preciso dessa base, eu preciso imediatamente dessa base. E para que eu tenha uma liberdade responsável, eu preciso me basear na palavra de Deus. Sem uma liberdade responsável, este mundo, ele não vai ter jeito. Né? Daqui a alguns anos, a tendência é só piorar, cada vez mais piorar. E nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade de volta. E é isso que esse curso também quer trazer para vocês, essa consciência que é tão fundamental para nossas vidas. O primeiro casal, ele podia desfrutar a grande variedade dos mais saborosos frutos, exceto um. Então, aí é que vem também a responsabilidade, entende? Vai existir um momento em que eu vou ter que tomar uma decisão. Vou para esse caminho ou vou para aquele caminho? Desde o início foi assim, e não é diferente hoje. Não vai ser diferente. Você vai receber o seu salário, o seu esposo vai receber o salário dele, e ele vai ter que decidir entre, primeiro, dizimar ou não. Deixar o dízimo por último, que isso aí nunca dá certo, né? Se eu deixar por último, Deus vai ficar por último, e talvez para o mês que vem, ou talvez nem eu não consiga nem fazer a minha parte como cristão, né? Então, essa liberdade que Deus nos deu é uma liberdade que tem que vir com uma contrapartida de ato de obediência a Deus. Né? Então, quando nós observamos Gênesis 1, né, nós percebemos 3 coisas importantes, principalmente com relação à árvore da vida, né, sobre o fruto proibido. A primeira é que o fruto, ele nos faz lembrar que nós somos criatura e não criador. O inimigo, ele vai te fazer acreditar que você é dono do seu dinheiro todos os meses. Quando o dinheiro vier nas suas mãos, o inimigo vai tentar te convencer, como ele tentou convencer Adão e Eva, mais explicitamente Eva, de que ela poderia ser como Deus, né? Poderia ser Deus, né? Não morreria. Então, a primeira coisa que o fruto nos mostra é que todas as bênçãos que Deus nos dá, ela tem em contrapartida uma responsabilidade. Né? Eu vou ter que olhar para aquela bênção e vou ter que escolher tomar a decisão correta. A maior parte sempre é nossa, gente. A maior parte sempre é nossa. Mas o fruto ali, naquele momento, era para que o ser humano entendesse que ele era só uma criatura. E que existia um Criador que estava vendo tudo. Que existia um Criador que criou tudo aquilo ali por amor. Uma outra coisa também que a árvore da vida nos lembra é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não foi o homem que fez o Éden. Não foi você que conseguiu o seu emprego sozinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na sua vida foi milimetricamente calculado por Deus. Tudo. E nós precisamos entender isso. Então, lembrar que sou dependente de Deus é essencial, né, para que eu possa gerir corretamente as minhas finanças. E uma outra coisa também que o fruto da árvore da vida nos mostra é que Deus espera obediência. Ele só perde uma parte pequenininha, quase que insignificante. Mas o inimigo vai fazer você pensar que essa parte é muito grande. Nossa, essa parte é muito grande, não dá, esse mês eu tenho muita conta. O que aconteceu? Então, essa visão de que a parte pequenininha é tão grande, tão importante, isso é com o inimigo.
né? E às vezes até o nosso coração mal mesmo, né? Nós precisamos estar ligado a Deus, ligado a Cristo, né? Em um relacionamento com Deus constante para que a gente nunca venha esquecer, que o inimigo não venha vencer sobre a nossa vida, né? Então, o fruto, ele esperava de nós obediência. Deus colocou aquela árvore lá, porque Deus esperava obediência. Obediência por gratidão. Porque Adão e Eva olhavam aquele Éden gigantesco, aquela coisa maravilhosa que era o Éden. E Deus esperava que eles fossem gratos, tão gratos que quando eles olhassem para aquela árvore, né, quando elas olhassem para os 10%, quando elas olhassem para a necessidade da igreja, de um irmão, ela pudesse dizer assim, nossa, mas eu sou tão abençoado. O que é 10%? O que é a oferta? Então, é essa a visão que nós temos, que nós devemos ter. E concluindo, então, toda essa base, a gente percebe que Deus, ele nos fez seres racionais, que pode conhecer a verdade, absorver a verdade e praticar a verdade. Tomar uma decisão. Nós temos o poder de analisar uma situação e tomar uma decisão e agir. Nós temos esse poder, porque Deus nos deu esse poder porque somos semelhantes a Ele. Então, nós podemos mudar as coisas, nós podemos fazer as coisas novas. Isso é ser semelhante a Deus. Nós podemos transformar a nossa vida e nos tornar novas criaturas. Assim como Deus criou tudo do zero, nós podemos mudar a nossa vida completamente do zero pelo poder da palavra de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, as suas finanças podem ser transformadas se você entender esses princípios, se você compreender e absorver essa base que foi passada hoje. Nós fomos criados como seres livres e morais, que têm uma compreensão do que é certo e que é errado. Né? Isso é que quer dizer morais. E com isso nós temos responsabilidade. Responsabilidade de trabalhar. Trabalhar deveria ser uma grande bênção para o homem. Né? Só se tornou um problema quando veio o pecado. Trabalhar deveria ser muito bom. Imagine você olhar todos os seus projetos perfeitamente feitos, concluídos. Imagine como seria perfeito, maravilhoso. Então, trabalhar em prol de alguma coisa que você ama e ver aquilo exatamente do jeito que você esperava, assim era o Éden. Tudo aquilo que Adão queria fazer, ele fazia e dava certo. Tudo era perfeito. Imagine você ver todos os seus planos concluídos, como que isso pode ser ruim? Então, a visão de o trabalho ser algo árduo, pesado, foi por causa do pecado. Mas isso ainda pode mudar, a nossa visão deve mudar com relação a isso. Né? Cuidar da natureza. Nós temos a responsabilidade de cuidar da natureza, ou seja, cuidar do nosso próximo, dos animais, de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Né? E perpetuar a raça humana, porque pense você ou não, cada centavo que você gasta, cada atitude que você toma, tá? Somada a atitude de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, faz muita diferença, gente. Muita diferença. Eu estou falando financeiramente, tá? Por causa do consumismo, né? Por causa de toda a responsabilidade que nós temos. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe por que ele falou conhecereis a verdade? Porque os judeus, quando eles aprendiam alguma coisa, para eles não existia, que nem nós aqui, né, no Ocidente, nós fazemos distinção entre aprender e executar, em agir com relação ao aprendizado. Então, existem coisas diferentes. Para os judeus, não. O que eles aprendem e sabem que é certo, eles executam. E ponto. É uma coisa absurda para eles saber que alguma coisa tem que ser feita e não foi feita. Entendeu? Então, para eles, conhecereis a verdade vos libertará. Para aquelas pessoas lá, era conhecer e praticar a verdade vai te libertar. Para nós, hoje, seria uma tradução assim, desse tipo. Para eles, não precisava dizer que você tinha que praticar, porque era automático para eles. Se Deus falou, eu tenho que fazer. Né? Então, se eu conheço uma verdade, nós, claro, temos que tomar a decisão, e nós vimos nessa lição que nós temos o poder. Deus nos deu essa liberdade, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós temos a liberdade de raciocinar,
analisar e tomar uma decisão, e mais do que tomar a decisão, implantar essa decisão, essas ações que mudam a nossa vida. Nós temos esse poder. E só a verdade nos liberta. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas vocês aqui.